Então, pessoal, convido todos vocês neste momento para fazermos reverência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lindo Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 14. O desaparecimento do Senhor Krishna. Verso 31. Todos os principais filhos do Senhor Krishna, tais como Susena, Charudesna, Samba, o filho de Jambavati, e Rashba, juntamente com seus filhos, estão todos bem? Repetindo o verso. Todos os principais filhos do Senhor Krishna, tais como Susena, Charudesna, Samba, o filho de Jambavati e Rasabá, juntamente com seus filhos, estão bem? Verso 34. Acaso o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, que dá prazer às vacas, aos sentidos e aos brahmanas, e que é muito afetuoso com seus devotos, está desfrutando da piedosa assembleia de Dwaraka, Puri, cercado de amigos? Repetindo o verso 34. Acaso o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, que dá prazer às vacas, aos sentidos e aos brahmanas, e que é muito afetuoso aos seus devotos, está desfrutando da piedosa assembleia de Dwaraka Puri, cercado de amigos? Jai, Hare Krishna. Então, vou fazer a leitura do sânscrito. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 14, versos 31 aos 34, 31 e 34, o desaparecimento do Senhor Krishna. Vou aumentar para mim aqui um pouquinho. Susenachas Chandrashneschas Sambodhambhavati Sutta Anicha Kashni Pravraha Saputra Rishabhaya Om Bhagavanapi Govindo Brahmayo Bhakto Vatsala Kashit Pure Sudhamayam Sukanaste Surit Vrita Om Bhagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes, né, aqui na Sala dos Mantras, na nossa comunidade Vaishnava, no nosso Sadhu Sangha, na nossa assembleia de pessoas inspiradas pelo Paramatma, né, o que normalmente aqui as pessoas chamariam de o Espírito Santo, né, para o cultivo dos conhecimentos que libertam o ser para a transcendência, né, para a realização última, que é o voltar ao lar, voltar ao Supremo. Essa é a nossa meta, né? Nós não temos, na verdade, outra definição, nós não temos outro caminho,
Nós não temos outro destino, nós não temos outra direção, né? No universo, no nosso universo, né? Existem outros, mas no nosso específico, existe uma força central, que é uma força centrífuga, que os pensadores chamam isso de o grande atrator. O grande atrator, que significa que todas as galáxias, aglomerados de galáxias, planetas, estrelas, está indo para aquela direção. E as pessoas que vivem nesses lugares, nesses planetas, nessas galáxias, estão indo para lá, independentemente de tomarem a decisão de ir ou não, né? Por exemplo, o bebê, o ventre, né, o embrião, qual é o destino dele? O destino dele é sair do útero. Ele pode até, assim, tentar evitar isso de alguma forma, ou procrastinar, ou adiar isso. Entretanto, o destino dele já está selado, é sair do útero. Isso é algo que nós podemos conceber facilmente, porque temos experiência direta, experiência empírica disso. Há outras, né, instâncias que nós, por exemplo, não podemos perceber que acontecem, mas estão acontecendo, independentemente da nossa percepção ou não. Por exemplo, mais um exemplo. Você está sentado aí na sua cadeira, certo? Você está parada, ok? Não é ok. Não é assim. Você está em movimento acelerado. Você está viajando a 1.650 quilômetros por hora, aproximadamente, que é a velocidade da Terra. A Terra faz esse movimento aí em relação ao movimento de translação. E essa é a velocidade, que ela percorre 1.650 quilômetros por hora, aproximadamente, o que significa que você está viajando a essa velocidade, mas você não percebe, mas está, embora não perceba. Ao mesmo tempo, nós estamos, junto com o sistema solar, viajando ao redor da galáxia, nós não percebemos, mas está acontecendo. Então, o fato de nós não percebermos só indica que nós ainda não temos a instrumentalização, as informações concernentes àquele fenômeno em si. Depois que a gente tiver, passamos a perceber o que está acontecendo. Então, da mesma forma, as almas, né, as nuvens de almas, que são muitas almas, elas estão sendo atraídas necessariamente para a transcendência. Essa não é uma decisão. O chamado livre-arbítrio, ele é localizado. O livre-arbítrio é uma experiência ilusória que funciona de maneira didática. Por exemplo, se você está dentro de um avião, você tem livre-arbítrio. Você pode levantar da cadeira se quiser, eventualmente, né? Você pode comer ou não, você pode assistir TV ou não. Você tem algum livre-arbítrio, mas você não pode decidir descer do avião, né? Então, você não tem esse livre-arbítrio. Você irá exatamente para onde o avião for e nenhum outro lugar mais. Então, da mesma forma, a alma, ela pode até decidir renascer novamente, sabe, focar no trabalho e não nos estudos, focar na viagem e não na reforma da casa. Então, esses tipos de livre-arbítrio que as pessoas têm, matar ou não uma pessoa, ter um filho ou não, esses tipos de livre-arbítrio, eles estão condicionados à didática local, né? A um certo limite de espaço e tempo onde a pessoa interage. Afora daquilo, ela não tem esse poder de decisão. Então, as almas estão necessariamente caminhando, todas elas, sendo atraídas pela direção, que é a direção do absoluto, a direção do Supremo, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Isso está em andamento. Agora, quando nós tomamos consciência disso, nós podemos aproveitar a força da gravidade do grande atrator e aí pegar uma carona nessa velocidade atrativa e deslizar mais rápido. Podemos também decidir não deslizar mais rápido e ficar. Isso requer mais alguns nascimentos, mas é uma questão de tempo até que finalmente essa alma, sabe, seja então atraída definitivamente para o centro fundamental da existência, que é o lar, que é o Supremo, ok? Agora, nesse caminho, essas andanças, né, que nós fazemos,
indo na direção do absoluto, acontece que nós acabamos que o que nós entendemos como a religião, ou a religião formal, é um processo histórico construtivo, né, progressivo. As religiões originais dos nossos ancestrais, basicamente, se resumia, né, ao que nós chamamos de xamanismo, que é a extração dos valores místicos a partir do contato que o homem tem com a natureza, com as pedras, com as águas, com o ar. Então, essa relação, essa simbiose que se faz com os elementos naturais, produz êxtases metafísicos, experiências místicas, né? Então, também eles, eventualmente, se alimentavam de plantas que produziam hormônios que geravam sinapses que davam alucinações, delírios ou vertigens, e essas plantas, esses alimentos ancestrais comidos pelos nossos avós originais, produziam neles êxtases, né? Assim, vertigens místicas. Então, quando eles olhavam para o céu, olhavam para a natureza, eles viam, né, os espíritos da natureza, assim, etc. E quando eles passaram a sonhar, também passaram a visualizar mundos paralelos, porque o sonho é um mundo paralelo, né? E essas formas originais de interpretação de realidade, que são as religiões dos nossos antepassados, com o tempo, esse impulso intuitivo, ele vai tomando forma, ele vai tomando uma resolução, ele vai tomando uma estrutura, ele vai sendo criado em torno dessa intuição, uma estrutura bem organizada, sistemática, com códigos morais e valores espirituais, que é o que se chama de religião, né? Então, a religião ela vai sendo construída com o desenvolvimento histórico e, ao mesmo tempo, com a capacidade do nativo de interagir com o que ele tem diante de si, né? A história, os eventos, e ele vai interagir com isso daí para ter uma interpretação de Deus, né? Uma ideia de Deus formal, que corrobore com a capacidade que esse princípio Deus teria de se relacionar com, né, o homem, com o ser. E nesse caminho, nessas andanças, então Deus, nessa progressão, Deus, ele vai assumindo várias formas, ou os seres humanos vão dando a ele atributos e formas diferentes, não é? E então, inicialmente, dá-se a forma, né, de deuses poderosos, etc., e isso vai sendo refinado até chegar em uma ideia abstrata, complexa e extremamente difícil de ser equacionada, que é a ideia de Deus único, ou seja, de uma pessoa única como sendo a pessoa suprema. Mas consegue-se, não é? A humanidade acaba conseguindo uma maneira de estabelecer que a pessoa suprema seria uma pessoa única e não várias pessoas simultâneas, como sugeriam, né, as mitologias do passado, conforme eles entendiam. E por conta disso, passou-se então a se venerar um Deus unificado. Agora, como é que se fazia essa veneração? Primeiramente, entendia-se esse Deus como sendo uma pessoa bélica, assim, sanguínea, ou seja, com bastante fogo, né? Ígnea, uma pessoa punitiva, assim, que impõe o seu poder e que estabelece o temor dos homens em relação a ele. Então, vários exemplos que são citados em diferentes escrituras que descrevem essa pessoa suprema como uma pessoa com poderes infinitos e que, eventualmente, ao interagir com os seres humanos, os machucam, né? Por conta da malcriação dos humanos, etc. Mas, enfim, essa pessoa tem também o atributo de tocar no homem e machucá-lo, feri-lo, né? Daná-lo, destruí-lo, afogá-lo, matá-lo, incendiá-lo. Então, essa ideia inicial que se tem de Deus tem a ver com o processo histórico da psique desse nativo local, desse período,
que vivia, né, nos desertos, cercado de inimigos, e onde, né, a palavra final era espada mais afiada, assim, a fogueira mais forte, mais bem acesa. Então, quem matasse mais, aí sim, né, conseguia estabelecer a sua paz. E isso era muito comum naquele período. Então, a partir daí, dessa brutalidade selvagem e violenta das relações humanas, refletir um Deus com essas características é até previsível, né? Esperado que esse resultado fosse cair, terminar dessa forma. E na medida em que esse princípio ele vai se saturando, né? Ele vai se tornando obsoleto, então ele é transformado, esse Deus original sanguíneo, violento, genocida, perigoso, terrível, que nos é ensinado nós somos ensinados a ter temor, temei o seu Deus, tema o seu Deus, porque ele te ferirá até a sua terceira geração, etc, etc. E não é só apenas o Deus Jeová, né, com essas características, os povos da Mesopotâmia, do Oriente Médio, todos aqueles povos ali da região tinham deuses muito parecidos também, que eram semelhantemente agressivos e violentos também. Então, se vê que é um processo cultural de massa, não se refere a apenas um povo específico, mas a todos os povos, meio que mais ou menos pensavam da mesma forma em relação a Deus, que ele era terrível, sanguíneo e, sabe, poderoso, a ponto de, ao tocar em alguém, essa pessoa poderia se pulverizar ou então, enfim, morrer, né? Temor a Deus. Depois, isso migrou para o conceito de pai, foi sendo melhorado a ideia, a moralidade humana foi se desenvolvendo e viu-se, né, por uma questão de bom senso, de que os seres humanos seriam melhores do que Deus, do ponto de vista das relações humanas, porque mesmo em ambientes assim, as mães, os pais desenvolvem afeição, amor pelas suas crianças, né? E muito raramente eles os machucavam ou matavam. Não era comum, nunca foi, porque se fosse, a humanidade teria entrado em extinção, né? Então, as mães sempre foram afetivas, carinhosas, gentis e cuidadosas com seus filhos. E a interação com isso também faz pressão na pauta da ideia de Deus, e ele vai, então, adquirir qualidades humanas que são acolhidas pelos seres humanos, que é a capacidade de empatia, de compaixão, de amor puro, de amor natural, de uma mãe. Agora, como são os homens que dominam, né, as religiões, as culturas, então, essa característica maternal, compassiva, acolhedora, que é de uma mãe, vai ser transferida, então, para o pai, para Deus. Então, ele vai adquirir a forma de ser um pai. Hoje em dia, as pessoas rezam pai, né? Ó pai, meu pai que está no céu. Deus é pai, né? Então, ele foi, finalmente, elevado, né? Transcendido, evoluído à condição de pai. Ele, então, foi purificado da condição de general militar, né? E foi, então, inspirado a ser um pai carinhoso, um pai gentil, um pai acolhedor, etc. Então, esse processo de chegar a Deus enquanto um pai é um processo histórico de construção de centenas de anos, séculos, milhares de anos, né? Centenas de séculos de acúmulo, de inter-relação com as ideias sobre Deus e as observações, as simbioses dos seres humanos com o mundo ao redor, gera, então, a necessidade ou a inspiração para que ele seja transformado em pai. E quando o público está pronto, é dito, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, essa ânsia natural, essa percepção natural das pessoas em relação a esse desgosto
né, de guerras, de violência, chega uma hora que as pessoas se cansam, né? As pessoas brigam, 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 mas tem uma hora que elas se cansam de brigar, elas querem paz, querem parar de brigar. É muito comum, né? Os países, enfim, fazem guerras e guerras e guerras, mas depois eles se cansam, querem parar de brigar. E quando o ser humano ele se cansa de invocar um Deus violento, assassino, quando ele está cansado, então aparece, né, o pedagogo, o reformador, né, o orientador, Jesus, para então fazer a atualização da ideia de Deus enquanto general militar para pai. E é muito bem acolhido, porque a humanidade anseia por paz. Né? O momento, a brutalidade, a violência das guerras geradas pelos diferentes conquistadores, Alexandre, César, Gengis Khan, e por aí vai, dá um cansaço na humanidade. Os seres humanos ficam cansados de guerra. Eles querem um pouco mais de paz. Então, eles estão ansiando por paz. E nesse momento de ânsia de paz, na ausência da paz e a ânsia pela paz, aparece então o príncipe da paz, para estabelecer a paz. E ele traz uma ideia acolhedora, gentil, amorosa, não é, de Deus enquanto Pai. Ok? Mas eu estou fazendo essa revisão histórica porque a gente veio de uma cultura cristã, né? Então, normalmente a gente vai seguindo assim, as religiões sem entender muito bem, né, o que elas querem dizer, como é que elas surgiram. A gente, por emoção, por intuição, nós abraçamos uma religião e a gente vai. E a gente não entende muito bem, né, até o que a gente está fazendo e acaba indo fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Então, aqui nós estamos fazendo uma revisão histórica da ideia de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu quero traçar aqui, trazer ou traçar esse paralelo na cultura védica. A ideia de Deus enquanto Pai já era comum na cultura védica há mais de 5.000 anos atrás. Tá? Não é uma ideia recente. A ideia de Deus enquanto Pai não é uma coisa nova, é uma coisa antiga na cultura védica. Nas outras, eu já não diria a mesma coisa. Mas na cultura védica, isso é bem conhecido. Esse livro, por exemplo, ele data de mais de 5.000 anos de registro, mas ele é anterior a isso. E o verso está informando que Krishna tinha filhos no palácio, né? Então, ele tinha as suas esposas e, ao mesmo tempo, ele também tinha filhos. E Krishna é mencionado aqui como a suprema personalidade de Deus. E ele tinha seus filhos pessoais, que, na verdade, são, a gente sabe, né, são aqui, para quem não está muito familiarizado com o aspecto mais interno da consciência de Krishna, né, que aí pode ser que tenha uma dificuldade de entender isso, mas aqueles que estão acostumados com os assuntos internos da consciência de Krishna sabem que esses filhos de Krishna, na verdade, são semideuses que assumem o papel da Lila, vão fazer o papel de filhos de Krishna, né? Mas e depois que termina a Lila, eles voltam, né, às regiões originais deles, tá? Então é um papel, é feito esse papel que é o papel de filho de Krishna. Então os semideuses assumem a forma de filhos de Krishna, nascem no ventre das suas rainhas como filhos de Krishna e assim eles convivem ali, tá? Essa relação da alma com Krishna na condição de filho é possível, tá? Inclusive, esse é um exemplo de que isso é possível. Ser um filho, ser uma filhinha de Krishna, para aqueles que desejam e anseiam, é possível. Está disponível, está na pauta, né? Está no menu, digamos assim. Mas não para aí. Não para só nessa relação. Os Vedas, ou as escrituras reveladas pelos sábios védicos Vaishnavas, explicam que a alma pode, devido à substância de amor que ela tem, e essa substância ela é adaptável, então ela pode moldar, ou seja, ela pode ligar esse amor, não apenas como filho, ou como um atendente pessoal, como que se chama de servo, né, ou serva, um atendente pessoal, uma pessoa que está à disposição de prestar serviços, mas também um filho, uma filha, e amigos, né, amigos pessoais íntimos, podendo ser amigo dessa pessoa,
né? E também tem a modalidade de ser uma mãe ou pai dessa pessoa. Tá? Então, a alma pode assumir a posição de ser mãe ou pai de Krishna, a posição de ser uma rainha de Krishna em Dwaraka, e ainda a opção de também ser uma namoradinha, né, uma adolescente, uma jovem encantada por amor a ele como um jovem. Então, o Krishna Lila. São várias modalidades que estão à disposição para aquelas almas que anseiam por esse contato direto, né, com a pessoa suprema, diferentes formas. Tá bem? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, né? Não, estamos preparando uma live lá no grupo do Krishna Lila para explicar direitinho essas funções aí de como uma pessoa, uma alma pode cultivar um relacionamento pessoal com Krishna, tá? Então, existem algumas variações das chamadas lilas, que é o Swarupa, ou as nossas formas originais para reciprocação, ou para reciprocidade com essa pessoa suprema, Krishna, que pode ser, como eu disse, né, na forma de filho, pai, mãe, amigo, a esposa, namorada, ou até mesmo mestre espiritual, né? Então, você pode ter pessoas que se tornam orientadores, mestres de Krishna, numa lila mais, mais íntima. Isso não significa necessariamente que esses mestres, esses orientadores de Krishna, são homens com barbas, envelhecidos. Não. Normalmente, assumem formas de pássaros, formas femininas, e são todos orientadores de Krishna, e funciona, né? Muito bem, as lilas, as doçuras intercambiáveis, são todas prazerosas, são todas amorosas. E claro, né, são também herméticas, são também confidenciais, porque embora eu possa estar falando aqui, somente pessoas confidenciais ou íntimas se inspiram a entrar nas lilas ou sentem a experiência delas, tá? Mas é para que vocês saibam que existe essa instância, não é obrigado a acessar essa instância, mas essa é uma das instâncias que está disponível dentro do processo de evolução, porque evolução significa revelar, né, para si mesmo a condição transcendida. E nesse momento, quando a pessoa tem essa prerrogativa, ela também entende que esse é o destino final dela. Ok? Muito bem, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.